AVR 3.0 Gradiente. Por que muita gente chama esse equipamento de bomba? Calma, pessoal. A bomba que a gente fala normalmente é porque é um equipamento problemático. Então, nesse vídeo, eu vou conversar um pouco, vou falar um pouco das minhas experiências com relação a esse equipamento. E por que ele é considerado um equipamento problemático. Se você for pensar o motivo que ele é e ele foi problemático, pelo mesmo motivo, qualquer gradiente, amplificador ou receiver também seria problemático. Vamos conversar sobre o AV 3.0 nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Vou falar aqui um pouco nesse vídeo sobre o AV 3.0, as minhas experiências com relação a esse equipamento, mas aqui nesse canal a gente normalmente conversa sobre uma geração anterior, equipamento dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena hoje. Hoje sim, um equipamento desse vale a pena. Então, se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece de dar o like para ajudar. Então vamos lá, 1989, 90, a Gradiente atualiza sua linha de equipamentos, lançando um equipamento JVC, como ela já tinha parceria com outros modelos, então ela lança aqui o AVR 3.0, que era uma novidade da época, você ter o tal do Dolby Surround. Quer dizer o que? A gente já estava partindo para os receivers com um sistema de televisão interligado, AV ligado. Então você já começava a escutar, você já começava a assistir filmes e tudo mais, shows, né, na televisão, conectado ao seu equipamento de som. Então a Gradiente inovou lançando esse equipamento, trouxe esse equipamento da JVC para ser vendido no Brasil, né? Bom, muita gente conhece aqui o meu canal e eu sempre falo o começo do fim, o fim do início, mais ou menos por aí, ou ao contrário, da Gradiente. O que eu considero o 3.0 seria o fim do início. Como assim o fim do início? A Gradiente teve aquele início lindo, amplificadores, receivers, equipamentos de boa qualidade, muito bem feitos, e de repente começou a decair, até que chegou no fim do início. A AV 3.0 seria o fim do início. Já o que veio depois dele, digamos, acho que tem o 4.0 também, e tem o 5.0, eu já considero já o início do fim, tá? Mas lá, nos anos 90, quando ele foi lançado, por que esse equipamento virou um equipamento problemático? Bom, você tem que entender assim, todos os amplificadores, né, como você viu o 360, receiver, acho que o 366 não seria um caso, mas ele vai servir, eu vou falar um pouco sobre ele aqui sim, ele vai servir como exemplo também. Mas todos os amplificadores da Gradiente, desde os anos 70, 76, 77, 78, se você pegar um receiver 76, 77, 78, 79, 90, 80, 81, 82, todos eles basicamente usam os mesmos tipos de componentes, tem a mesma configuração. Então, lá em 78, você conseguiria consertar um equipamento desse nos anos 80, nos anos 90, sem problema nenhum, porque a quantidade de peças que existia no mercado para esse tipo de equipamento era enorme. Então, todos os equipamentos dos anos 70, eles eram bons de conserto até os anos 90 sem problema nenhum. Então você tem uma década praticamente de equipamentos consertáveis, correto? Mas aí chegou aqui os anos 90 com os famosos integrados, os componentes que eram só para um tipo de equipamento. Então aqui você tem um equipamento com painel digital, já o volume com toque, o equalizador também com sistema digital, o surround digital, o sistema de abertura e fechamento de proteção de caixa também, tudo com integrado e tudo mais. E é uma coisa que eu também repito muito nesse canal, que é o pulo da tecnologia. Então, se você pegar o 4.0 e o 5.0, que é da JVC, cara, não se usa mais nada do que tem no equipamento desse num 4.0 ou no 5.0. Então, todos os componentes que você vai encontrar no equipamento desse, às vezes é exclusivo para ele. Ao contrário do equipamento dos anos 70, dos anos 80, que o mesmo componente era utilizado em vários aparelhos. Você tinha muitas peças no mercado sobressalentes para esse tipo de equipamento. Já para um equipamento desse, infelizmente não. Então, já quando ele foi lançado, 1, 2, 3 anos depois do lançamento dele, você realmente já quase não conseguiria consertar um equipamento desse. Já não conseguiria dar
manutenção a um equipamento desse. O exemplo clássico disso é quando eu comprei esse equipamento, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, eu mostro lá que a Gradiente preferiu trocar o equipamento desse, não esse, mas o CD Player, troca o equipamento do que consertar o equipamento da garantia. Consegue entender? Então já começou ali o tal do descartável. Deu defeito? Nem vou consertar. Põe para o lado e dá outro para o cliente. Então sim, um dos motivos dele ser considerado um equipamento problemático é você, com 1, 2, 3 anos, você já começar a ter problemas em fazer manutenção num equipamento desse. Como eu disse, repetindo, ao contrário do equipamento mais antigo. Só que, né, qual é o problema? O problema é o seguinte, que hoje, né, você vai pegar um aparelho igual esse, que eu mostrei aqui, igual esse que eu mostrei aqui, o 366, e aí você vai ter o mesmo problema que esse equipamento teve lá nos anos 90, né? Então, digamos assim, 91, 92, fui fazer manutenção no equipamento desse, não tem mais o componente, já não dá mais, já não tem como consertar. Coisas que está acontecendo com esse equipamento e com aquele equipamento. Então, se você for pensar mesmo, isso aqui é uma bomba? Provavelmente. Aquele ali é uma bomba? Também. O 366 é uma bomba? Sim, é uma bomba. Mas, tanto o 366 como o 360, eles tiveram uma vida, né, uma vida dos anos 80, dos anos 90, com fartura, com manutenção farta, com componentes diversos aí para você poder encontrar, comprar, sem problema nenhum. Esse equipamento, 5 anos, que é o tempo aí que o pessoal diz que a fábrica tem que dar de assistência, né, de suporte para um equipamento desse, já acabou. Então hoje, qual seria a diferença desse equipamento para aquele equipamento? Praticamente nenhuma. A mesma dificuldade que você tem de encontrar componentes para aquele, você vai ter nesse também. Claro que com maior quantidade, porque aqui tem muito mais componentes difíceis de encontrar do que aquele lá. Aquele lá, um exemplo, queimou transistores, queimou algum CI, alguma coisa, também já está bem difícil de encontrar. Mas, né, como você já entendeu nesse vídeo, o problema desse equipamento, e ele já vem com um histórico de ser problemático, porque 5 anos depois do lançamento dele, você já não encontrava peça. Aqueles lá, tanto o 366 como o 360, você ainda conseguia, por mais de 10, 20 anos, conseguia consertar. Talvez hoje já seja mais difícil, mas você ainda conseguia consertar. Esse não. Esse, com 5 anos, você já não conseguia mais consertar ele. E então, quando eu adquiri esse equipamento, eu chamei ele lá de bomba. Por que eu chamei ele de bomba? Porque realmente, como eu disse, nos anos 90, ele era considerado problemático. Mas na realidade, hoje, se você for pensar, aquilo é uma bomba, aquilo é uma bomba, aquilo é uma bomba, pelo mesmo pensamento que a gente considerava esse equipamento uma bomba. Então é isso, eu sei que esse é um vídeo um pouco polêmico, tudo que eu falei aqui é a minha opinião, é o meu entender do mercado, da situação desse tipo de equipamento, e aí eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, me diz aí, o que você acha? Aquilo que eu chamei aquele equipamento de bomba, aquele de bomba e esse de bomba, você acha certo? Acha errado? O que você acha? Deixa aí nos comentários e a gente continua conversando. Então é isso aí, a V3.0, na minha opinião, o fim do início da Gradiente. É isso aí, valeu.